Já deu polêmica dando risada por aí na internet, né? Faz comigo. Pai do Senhor, irmãos. Tome seu assento, por favor. Os crentes não podem mais rir, não. Na internet, eu acabei rindo. Não é que eu ri da irmã, a irmã deu um grito na igreja do lado. Eu acabei achando engraçado, eu tenho um riso muito frouxo e foi um negócio terrível, tá? Comecei a pensar em coisa triste para poder parar de rir. Aí o pessoal pergunta na internet, o pastor não é pentecostal, não? Olha as ideias dos irmãos. É muita gente hipócrita. Fala a verdade, ou não? Como é que eu não vou rir? Queridos, eu estou muito grato a Deus por esse privilégio de retornar a essa casa. Livramento para as irmãs que não ficaram carecas, né? Livramento. Mas a maldição continua, Então eu estou grato a Deus de poder retornar. Eu viria aqui no domingo, foi domingo passado não, no Dia dos Pais, né? Mas eu tô esse ano com uma agenda muito puxada e isso acaba não sendo bom. Eu tenho um filho, eu sou muito agarrado com ele também. O Bernardo é muito agarrado comigo. Ele começou a ficar meio triste, eu não estava conseguindo parar e acabando que eu fiz viagens internacionais acabam tomando muito tempo. O pastor de vocês, o pastor Fábio, sabe do que eu estou falando. E tem viagens que eu não consigo levá-lo porque o compromisso é muito puxado. Tirar ele daqui para pegar um voo, ficar entre voo e imigração 20 horas e acabar com um garoto de 6 anos. E acabou que ficou emendando uma coisa na outra. E o pastor Fábio foi bondoso, entendeu que eu precisava dar uma paradinha em casa. Então eu quero pedir perdão não só ao pastor Fábio, que já pedi, mas também à igreja do Senhor. Se vocês me perdoam, digam amém. Amém. Se não perdoar, nem ceia vocês tomam. Então vocês são obrigados a me perdoar. Pastor Fábio, obrigado. Pastor Patrícia, obrigado. Estou muito feliz, tá? Estou honrado de verdade, tá? O pessoal, os obreiros, tem que citar isso. Os obreiros aqui são muito educados, tudo gente boa. Tem um ali que lá fora parece até um camarada da FBI, rapaz. Quando tem um negócio no ouvido. E a gente que é preto fica com medo, chefe, que vê a gente assim. É, não é? É, polícia, essas coisas, gosta da gente, mano. Gosta muito da gente. Tá? Então quero parabenizar aí os obreiros aí que são gente boa. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digo amém? Amém. Faça como o pastor Fábio ensina, tá? Se ele ensina que você pode permanecer sentado, você permaneça. Se ele ensina que você tem que ficar em pé, você coloque-se em pé. E abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo de número 15, o versículo de número 22. Amados, eu conversei com o pastor Fábio. Eu acho que cada culto tem a sua proposta. E um culto de domingo, nós temos um culto bastante misto, porque as pessoas que não professam a mesma fé do que a gente, não são convertidas a Cristo, não se lançaram na graça ainda, pessoas que estão afastadas, e aí a gente não tem tanta mobilidade, não posso ser... eu não gosto da expressão profundo, tá? Mas eu não posso ser muito denso na questão ou prolixo, que acaba que as pessoas que não conhecem, não estão familiarizadas com a nossa fé, fica difícil a compreensão. Então acaba que eu fico só mirando em nós que somos crentes. Se fosse um culto de semana, ou um sábado, ou como eu preguei aqui com vocês da outra vez, seria mais cômodo, tá? Então essa noite aqui, eu vou avisar de antemão, eu vou ser um pouquinho mais pastoral, mas vai ser com certeza uma palavra que em nome de Jesus vai abençoar a sua vida essa semana, tá bom? Quantos entendem isso? Diga amém, por favor. Amém. Bacana? Vamos lá. Êxodo capítulo 15, versículo 22, está escrito assim: Assim Moisés trouxe Israel do Mar Vermelho, e eles saíram para o deserto de Sur. E foram 3 dias pelo deserto e não encontraram água. E quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso o nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que beberemos? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que quando ele a lançou nas águas, as águas se tornaram doces. Ali fez para eles um estatuto e uma ordenança, e ali os testou. E disse: Se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios,
pois eu sou o Senhor que te cura. E chegaram a Elim, aonde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E acamparam ali, junto às águas. Se você puder e quiser, você diz amém. Amém. Tome seu assento aí, por favor. Vamos lá. Amados, com certeza esse texto, ele acaba suscitando alguns outros episódios da Bíblia Sagrada na nossa memória, porque não sei se você notou, nós estamos falando praticamente dos primeiros dias ou passos do rompimento de Israel com o Egito. Logo, quase adentrando praticamente 3 dias, quase não, o texto afirma 3 dias eles caminhando já para dentro do deserto. Então nós estamos falando aqui de praticamente um dos textos mais recentes desse rompimento dos hebreus ou de Israel com a terra do Egito. Quando nós falamos disso, no mínimo 2 textos nos vêm à cabeça. Primeiro Gênesis 12 e consequentemente Gênesis 15. Pastor, por que esses 2 textos eles vêm na nossa memória quando nós falamos de Israel saindo do Egito? Eu não sei se você se recorda, em Gênesis 12, Deus olha para Abraão, que ainda era chamado de Abrão, e diz a ele: sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Fica evidente que no capítulo 12, Deus já tinha uma terra prometida, lançada, direcionada e firmada sobre a vida de Abraão. Essa promessa ela é estendida mais uma vez em Gênesis 15. Só que em Gênesis 15, essa promessa de uma terra prometida não fica restrita só ao patriarca. Eu sei que você se lembra, assim, mas não sei se com toda a riqueza de detalhe, mas eu quero brevemente refrescar a sua memória do que está acontecendo em Gênesis 15. O texto diz que Abraão está sentado à porta da tenda, queixando-se por não ter vivido a promessa de Gênesis 12. Deus aparece para Abraão, ele diz: Abraão, por que você se queixa se eu sou o seu escudo e o teu galardão? E Abraão prontamente diz a Deus: sei que tudo que tu tens me dado é bom, porém quem herdará o que tu tens me dado a não ser o escravo? O Senhor diz: não, o escravo não herdará. Sai da tua tenda, olha as estrelas do céu, conte-as se a pode contar. O texto diz que Abraão creu nessa promessa porque o Senhor disse: assim será a sua descendência. Seja uma hipérbole ou não, um exagero ou não, Abraão creu. E quando Abraão creu, isto lhe foi imputado por justiça. E os santos sabem que a ação da justiça é a equidade. A justiça só é justa quando delibera as partes aquilo que cada um tem por direito receber. O que o texto está afirmando é que o fato de Abraão ter crido nessa promessa lhe dá a autoridade ou o direito de viver essa promessa. A partir disso, Abraão sacrifica ao Senhor, e no meio desse sacrifício, uma coluna de fumaça de fogo se manifesta, consome o sacrifício, e no meio dessa consumação, o Senhor continua lhe fazendo promessas. E o Senhor diz a Abraão: a tua semente, sua posteridade, sua descendência, seus filhos, seus herdeiros, viverão em terra estrangeira até a 4ª geração. E cumprindo-se um tempo determinado, eu, Senhor, tira a tua semente possuída com fazenda para a terra que eu te prometi. Abraão talvez não sabia que terra era essa, porque Deus não explicita, mas nós, através do texto sagrados, e já tendo a possibilidade de ler em Êxodo, sabemos que por inferência Deus está falando do Egito. Ou seja, a tua posteridade vai passar mais de 400 anos no Egito. E depois desse período, até uma 4ª geração, que na verdade de opressão intensa é menos de 400, mas eu não vou entrar nesse detalhe, mas quando cumprir essa 4ª geração, eu tiro a tua semente dessa terra com riquezas para a terra que eu te prometi. Então uma terra prometida que é dada para Abraão, por consequência também é reafirmada sobre a descendência ou sobre seus filhos. Então por que eu estou dizendo que quando nós falamos de sair do Egito, esses 2 textos não vêm à memória? Porque quem sai do Egito já sai com direção. Quem sai do Egito já sai com um caminho firmado. Quem sai do Egito já sai determinado a viver promessa. É Deus que está falando, e como Deus não mente, Deus nos livre disso, nós sabemos que a partir de Gênesis 15, quem sai do Egito sai com riqueza, mas também sai para viver numa terra prometida. Quando você pensa desse jeito, você não está pensando errado. Tanto é que nós acabamos de falar sobre os textos que dão base para esse pensamento. Só que a gente acaba nos esquecendo de outro texto muito importante sobre a saída do Egito, que as pessoas acabam passando os olhos e não se recordando. Qual é o texto? Êxodo 3, versículos 12 e 18. Eu não sei se você se recorda, mas Deus diz a Moisés: Moisés, quando o faraó libertar meu povo, vocês caminharão 3 dias, chegarão até a região do Sinai, ou um monte,
e prestarão em sacrifícios ou uma celebração. Então, antes de você chegar na terra de Canaã, obrigatoriamente você tem que fazer uma pausa no Sinai. Ninguém sai do Egito já indo para Canaã. Quem sai do Egito vai para Canaã, mas antes precisa fazer uma pausa no Sinai. Ou seja, ninguém vive promessa sem antes passar no Sinai. Pastor, por que nós devemos passar no Sinai? Êxodo capítulo 19, o povo acaba chegando na região do Sinai. A partir do versículo 5 e 6, Deus acaba esclarecendo porque essa pausa é necessária. E o texto sagrado diz: e agora, pois se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. A palavra concerto ali, ela vem do hebraico brit, e brit significa aliança, concerto, acordo e algo do gênero. O que Deus está dizendo? Ninguém sobe para viver promessa sem antes viver uma aliança comigo. É impossível viver promessas de Deus sem antes firmar uma aliança com Ele. Ninguém que está de desacordo com Deus está habilitado para viver promessa. Então quem sai do Egito pode viver promessa? Pode e deve. Mas antes precisa estar casado com Deus. Precisa trocar juramentos com Deus. Precisa ter um acordo com Deus. Precisa ter uma aliança com Ele. Agora, o curioso que nós estamos falando aqui, que além dessa palavra brit, tratado, nós veremos que entre a saída do Egito até a chegada do Sinai, existem vários episódios que nós vemos claramente Deus tratando o povo e os preparando para viver essa aliança. Então, antes de viver promessas, é necessário viver tratamentos com Deus. Vou repetir isto. Quando você sai do Egito para viver promessa, antes que você alcance essas promessas, é necessário que Deus te molde, te prepare, te capacite e te prove para viver essas promessas. Existem vários episódios que nós podemos meditar nessa caminhada de sair do Egito a fim de viver a promessa em Canaã. Mas esse texto que nós lemos, a partir do versículo 22 do capítulo 15 de Êxodo, é o tratamento que eu mais gosto. O que está acontecendo aqui? É o tratamento das águas de Mara. Mas antes de falar qual é o tratamento que está aqui, existe uma promessa que o Senhor está fazendo nas águas de Mara, a partir de Êxodo 15, no versículo de número 26. E o que o Senhor diz? Diga para o povo de Siloé que se eles ouvirem a minha palavra, guardar a minha palavra, andar nos meus caminhos, eu, o Senhor, estou garantindo a Siloé, eles não sofrerão as pragas que os egípcios viveram. Os egípcios ficarão doentes, mas meu povo sempre estará saudável. A pergunta que podemos fazer é a seguinte: pastor, se o Egito é tipo do mundo, e Jerusalém é tipo da caminhada de quem está indo subindo ou indo para o céu, também fala de nós. Ora, e quando eu saí do Egito, eu me lembro que não saí doente. Ao erguer as minhas mãos a Cristo, estava fisicamente saudável. Só que você talvez se esqueça que não existem só enfermidades no físico. A alma também fica doente. Eu não estou tirando essa ideia da minha cabeça. Se você for lá em Jeremias, o profeta no capítulo 3, versículo 22 diz: voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões, santos do Senhor. Rebelião é comportamento, rebelião não é doença. Como é que se cura uma rebelião? O que para nós é comportamento, para Deus é problema na alma. Isaías capítulo 1, versículo 4, 5, 6 e 7. É só você ler o texto, eu vou poupar os irmãos da leitura porque são vários versos. Você verá que Deus faz comparações entre chagas, feridas abertas, doenças na cabeça, nos pés, semelhantes também ao comportamento errado de Israel. E muitos outros textos. O que eu estou tentando dizer aos irmãos e que pretendo ser mais claro? Ninguém sai do Egito saudável. Quem sai do Egito sempre sai enfermo. Agora vai algo curioso. A palavra Egito para nós está no singular, mas no hebraico, onde o texto foi escrito, a palavra é Mitzraim. Mitzraim, em hebraico, é duplo país. Isso está vinculado com a construção do Egito, que ele é feito em 3 partes: Egito alto, médio e baixo, mas acabou sendo popular chamar o Egito de 2 partes: Egito alto e Egito baixo, que a partir de um determinado faraó, há uma unificação da terra do Egito. Então, o Egito nunca foi um.
O Egito sempre foi 2. E aí fica muito claro, não basta sair do Egito físico, se o Egito interno ainda está vivo. Não basta só sair do pagode e entrar na Siloé, se a sua alma ainda está doente e presa ao mundo. Então não dá para viver promessa se você está saudável fora, mas apodrecido do lado de dentro. Antes de viver a promessa, Deus te tira do Egito de fora, mas te sara, te cura e restaura do Egito que está do lado de dentro. Isto é uma verdade bíblica, porque a palavra curar aqui no versículo 26, este verbo, que aparece mais de 50 vezes no Antigo Testamento, ele também é uma palavra que ela é praticamente homônima, ou seja, o hebraico é uma língua pobre. Deixa eu tentar ser mais claro. Por ela ser uma língua pobre, no sentido de que ela tem palavras que têm vários significados, e aí você vai ter que entender o significado mediante o contexto que ela está inserida. Aí eu acho que eu até me expressei, talvez difícil para alguém, que eu sei que hoje é difícil alguém que não estuda outro idioma, mas deixa eu tentar ser mais claro. A palavra curar aqui, ela tem outros sentidos. Quais são os sentidos? A palavra curar pode ser reparar, a palavra curar pode ser tornar pleno, a palavra curar pode ser curar. O que eu estou mostrando para vocês? Essas expressões, elas visam a mesma coisa, mesmo que sejam palavras diferentes. Como é que visam a mesma coisa? Ué, irmão, só necessita de cura quem perdeu saúde. Então, um retorno ao estado perfeito. Só precisa tornar-se pleno quem perdeu a plenitude. É um retorno ao estado perfeito. Só precisa de reparo quem está quebrado. É um retorno ao estado perfeito. O que Deus está dizendo? Eu tenho promessa para Siloé, mas quebrado não dá para viver. Eu tenho promessas com Siloé, mas doente não dá para viver. Então, antes de você alcançar as promessas, eu preciso curar você das doenças que o Egito colocou do lado de dentro. Quais são essas doenças? São várias, e essa aqui, a de Mara, é espetacular. O que está acontecendo em Mara que o senhor considera espetacular, pastor Carlos? Vejamos que nós temos um contrassenso aqui. Qual é o contrassenso? Versículo 22, o texto sagrado diz que depois que Moisés leva o povo através do Mar Vermelho, caminha 3 dias e eles sentiram sede. 3 dias sem tomar água, uma sede terrível. Quando eles caminham 3 dias, eles chegam a uma determinada fonte, segundo o versículo 23, e ao beberem a água desta fonte, a água está amarga, não é potável. E ele chama aquela fonte de Mara, porque Mara significa amarga. E por que é um contrassenso? Olha o versículo 27. E chegaram a Elim, aonde havia 12 fontes de água potável. Irmão, peraí. Se Deus sabe onde tem água boa, por que esfrega a boca do povo no amargo? Se Deus está vendo o povo com sede há 3 dias e sabe onde tem 12 fontes e 70 palmeiras para proteger o povo do calor, por que Deus não levou o povo logo em Elim? Por que ele faz questão do povo passar em Mara? E aí está o contrassenso. Deus é o símbolo pleno, total do amor. Tanto que o texto sagrado diz, se vós que são maus, quando o filho pede pão, vocês não dão pedra, quem dirá ao vosso Pai que está no céu? Se porventura, todavia, entretanto, é difícil, mas acontece, de uma mãe esquecer do filho que amamenta, eu, o Senhor, jamais esquecerei de ti, porque tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Ora, irmãos, se Deus é uma expressão de amor plena, que pai que é esse que vê o filho sem água 3 dias e diz, antes do doce, molha a boca no amargo. Antes do doce, molha a boca no amargo. Porque a vida, ela é feita também de períodos amargos. Perceba que eu estou dizendo a vocês aqui em Siloé, em nenhum momento que a vida é amarga. Isso é uma loucura, isso é um delírio, ok? Eu não estou dizendo que a vida é amarga, a vida é maravilhosa. A vida é tão boa que o meu desejo é em Cristo que você morra de tanto viver, que a tua vida seja espetacular, mas que você entenda que não dá para solapar a realidade da vida, que uma hora ou outra a tristeza vai bater na tua porta. Não estou dizendo isso com pensamento pessimista. É o texto que nos alerta. Eclesiastes 3, a partir do versículo 1. Há um tempo, Siloé, para todas as coisas, e um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu, para colher, para plantar, para colher, abraçar, afastar, construir, derrubar, andar, parar, cantar, calar, viver, morrer. Está percebendo? A vida, ela oscila. Independente do teu diploma, da tua cor de pele, do bairro que você mora, da sua inteligência, do quanto você ora, a vida em algum momento vai lhe trazer um período de amargo. E Cristo reafirma isso dizendo, no mundo tereis... Não é que a vida é aflita
ou o mundo é aflito, mas o viver aqui embaixo, em algum momento, a aflição vai bater na porta da tua casa. E quem não sabe lidar com as aflições, acontece duas coisas. Primeiro, o amargo, quando não é curado, torna a pessoa amarga. Segundo, uma pessoa que não tem coragem de encarar os amargos da vida, vai querer voltar a descer. Como assim voltar a descer? Egito na Bíblia nunca é subida, irmão. Egito na Bíblia sempre é descida. Jerusalém, pelo contrário, nunca é descida, sempre é subida. Então quem sai do Egito para de descer para começar a subir. Crente que não sabe lidar com o amargo, no primeira dificuldade, quer voltar para o Egito, quer voltar para a maconha, quer voltar para a cachaça, quer voltar para a noitada. Então Deus, conhecendo os filhos que tem, nos prepara para o amargo da vida. Deixa eu tentar aqui, amados, eu não estou aqui de forma nenhuma, deixa eu tentar muito ser claro, eu sei que os irmãos estão entendendo, eu não estou aqui sendo abusivo com a inteligência dos santos. Eu quero dar um exemplo para que fique mais claro. Como o tema aqui é agosto de paz, e fica até um trocadilho legal, deixa eu tentar aqui dar um exemplo da minha família. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Eu não estou aconselhando ninguém, nem pondo regra em ninguém. Só estou te dando o exemplo de como um pai que ama prepara o filho para a vida. Eu tenho um filho de 6 anos e eu preciso preparar Bernardo para ser homem, não só na igreja, mas diante da sociedade. Eu não posso criar uma criança birrenta, boba, folgada. Eu preciso capacitar meu filho para que ele entenda que eu e a mãe dele vamos morrer. E se Bernardo não estiver preparado para a vida, no primeiro amargo ele desiste de viver. Então o que para mim é doce, para o Bernardo é amargo. O que para mim é doce, para o Bernardo é amargo. Você quer um exemplo? Quando o Bernardo fez 2 anos de idade, eu não coloquei o Bernardo em creche, coloquei logo no colégio. Então o Bernardo já começou a aprender logo com 2 anos de idade. Só que antes de 2 anos, com o método pedagógico de um homem chamado Carlos Nadalim, o primeiro presente que eu dei para o Bernardo, pastor Fábio, não foi carrinho, foi um livro. Então o Bernardo entrava na banheira e eu ficava mostrando para ele, isso aqui é o número 1, isso aqui é o número 2, isso aqui é o número 3, através de peixinho. Família toda me chamando de maluco. Só que com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, tem um vídeo no Instagram. Bernardo fala reta escavadeira, noção de proporção, sabia discernir as cores, sabia algumas coisas da matemática. Com 2 anos, Bernardo, a partir do 2º ano, né? Com 3 anos no colégio, o colégio abriu um processo para colocar Bernardo mais cedo. Então Bernardo é o mais novo dentro da sala de aula. Com 5 já sabia ler, cálculo matemático, aprende robótica, fala um pouco de inglês. E aí, a partir dos 6 anos, a escola começou a me chamar constantemente para indicar livro extracurricular para o Bernardo. Bernardo sai de casa 12h20, com 6 anos, desde os 2 anos, né? Sai de casa 12h20, volta para casa 8 horas da noite, porque depois do colégio, que ele aprende inglês todo dia, tem curso de inglês como reforço. Eu não tenho dó. Então, quando eu pego o Bernardo para levar ele para casa, ele está cansado, está chateado, às vezes está triste, quer brincar e não tem tempo. E já estou ensinando para ele que recompensa só no final de semana. Então, o Bernardo cansado no banco de trás chorando e eu sorrindo o tempo inteiro. Como é que você está sorrindo o tempo inteiro? Porque Bernardo só vê o amargo de hoje. Eu estou vendo as 12 fontes ali que está preparado. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então ninguém prova do doce sem antes viver um pouco no amargo. Ninguém conquista nada doce sem antes botar a boca no amargo. Então Deus está nos ensinando a como adoçar os amargos da vida. Você, em nome de Jesus Cristo, sairá aqui essa noite, através da palavra de Cristo, sabendo adoçar alguns amargos da vida. Mas eu acho que você não quer mais ouvir, não. Quem ainda quer ouvir, diga agora a Deus aí o mais alto que você puder. Vamos lá? Como é que Deus adoça o amargo? Também de uma forma sem sentido. Se não, vejamos. Me acompanhe e eu prometo que não canso mais os santos. Quando ele chega nessa fonte chamada Mara, a água está amarga. Aí Deus diz assim para Moisés: Moisés, eu já usei muito esse cajado que é símbolo de autoridade que está nas suas mãos, mas eu não vou usar o cajado dessa vez e nem quero que você estenda a mão e ore. O que eu faço então? Está vendo aquele pedaço de lenho ou madeira? Perdão, irmãos, estou vendo. Pega o pedaço de madeira e lance essa madeira nas águas e as águas se tornarão doces. Amado, não faz o menor sentido. Por que não faz sentido? Vamos lá, vou dar um exemplo. Mais um exemplo, tá? Eu não tomo café. Eu sei que para quem toma café é uma ofensa, né? Que quem toma café faz parte de seita, irmão. Ele fica chateado quando não toma café. Mas a minha mãe toma muito café, né? Minha mãe toma muito café. Não é que eu não tome, né? É que eu falo assim, ó, que quem toma, toma de verdade, toma vera, né? Eu tomo, é brincadeira, ela aceita, não é? A pessoa fica chateada. Como você não toma café? A pessoa fica chateada.
Então o que eu faço às vezes para agradar um amigo ou agradar a velha quando ela vai em casa? Eu tomo uma xícara de café, né? Para não, né? Para não ficar excluído, bobão, excluidão, né? Não é o vegano. Com todo respeito ao vegano, tá? Eu sei que você que tem coque de samurai pode me dar uma voadora aqui, então, por favor. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando eu pego a xícara de café, eu adoço o café. Quem toma café de verdade mesmo, quem está acostumado, não adoça café. Não adoça café, principalmente fora do país. Não é isso, pastor? A pessoa não adoça café, come alguma coisa doce, né? E diz que a boca... Eu acho uma loucura isso. Eu jogo açúcar mesmo, estrago a festa deles. Eu jogo açúcar. Então, para eu tomar o café, eu jogo açúcar. A senhora também? Joga no mesmo time, né? E a gente joga açúcar. Eu nunca adocei uma xícara de café com uma folha de boldo. Madeira é amarga. Como é que Deus fala para pegar algo amargo e jogar no amargo, o amargo fica doce? A conta não fecha. Amargo com amargo intensifica o amargo. Então Deus está dizendo, pega aquilo que é amargo e joga no amargo. A ordem não é olha para o amargo. A ordem é pegue o amargo. A ordem é o quê? Então é manipula. Como é que eu adoço a vida? A vida não é uma xícara de café que você resolve o amargo jogando açúcar. Para você resolver os amargos da vida, você tem que encarar o amargo da vida, manipular o amargo da vida, estender e possuir o amargo da vida. Ou você encara o amargo, ou o amargo continua amargo. Não dá para driblar amargos da vida, ou o amargo vai criar raiz de amargura. O que Deus está dizendo para Moisés? Encara esse amargo, e quando você entender que o amargo é um processo, não o final da trajetória, sua vida vai começar a ficar mais adocicada. Esse pensamento não é só sobre esse texto. Olha que Jesus disse em João capítulo de número 16, se não me falha a memória. O que ele diz? Ei, Siloé, a vossa fé é semelhante a uma mulher grávida prestes a dar à luz, e quando é chegada a sua hora, ela sente tristeza. Tem alguma mãe aqui que sonhou em ser mãe? Só que sonhou em ser mãe, não pode ser aquela mãe do susto, né? Sonhou em ser mãe, disse assim, não, eu queria ser mãe mesmo e tive filho em parto natural. Tem alguma mãe aqui assim? Tem? Posso usar a senhora como exemplo? Posso usar? Você me permite? Qual é o nome da senhora? Darlene. Quantos filhos a senhora tem? Duas ou dois? Dois. Qual é o primeiro? João. Então a Darlene, quando casou com Rafael, o que ela disse? Eu quero ser mãe. Rafael disse, não tem problema. E aí, Rafael e elas decidiram, se organizaram e ela engravidou. A pergunta que não quer calar, mesmo você sonhando ser mãe, doeu? Claro que pergunta ridícula que eu fiz agora, é uma pergunta imbecil. Claro que doeu. É uma das 3 maiores dores da medicina, segundo a ciência, a sensação de costela quebrando. Graças a Deus, Deus me fez homem, ok? Deus me fez homem. Agora, a minha esposa, ela também... A minha esposa, ela tinha o mesmo sonho da senhora, ok? Mesmo sonho da senhora. O que a minha esposa disse para mim quando nós casamos há 10 anos atrás? Eu quero ser mãe. Eu disse, não tem problema, você será mãe. Ela engravidou de Bernardo. E aí ficando lúdico, né? Como não tem a contração, ela está gerando, e aí, enquanto está girando, ainda está ali sem sentir nenhuma dor, eu tinha que falar com o umbigo, eu tinha que conversar com a barriga, eu tinha que fazer sessão de foto, aquela coisa toda que a mãe obriga a gente, né, diga-se de passagem, para a gente fazer. Bom, fiz. Só que o que eu dizia para a Cristiane ao longo do sonho dela, do meu sonho também, porque o Bernardo é meu coração para fora, e olha, você que pode ser pai e não é, você não sabe o que você está perdendo, ok? Você não sabe o que você está perdendo. O que eu disse para ela? Vou separar o dinheiro da cesárea, porque você não vai aguentar a dor. Ela disse, eu vou, porque eu estudei e não sei o quê, que é melhor para a mulher. Eu disse, olha que coisa linda, o discurso é maravilhoso, mas tu não vai bancar a dor. Eu banco, não banca, eu banco, não banco. Resultado, dilatação perfeita. Quando a Cristiane chega no hospital, bolso estourou, dilatação perfeita, mas Bernardo preguiçoso, não queria nascer. 12 horas de parto. Uma dor terrível. Cristiane, que da minha cor, ficou da cor dessa parede aqui. Qual foi o primeiro grito que a Cristiane deu na maca? Chama meu marido com o dinheiro da cesárea. A médica disse, minha filha, já era. Não tem para onde você correr. Quando eu fui ver meu filho, peguei Bernardo no colo, Cristiane assim, ó, com os olhos todo torto, e eu dizendo para ela, bem feito, eu avisei para você que o amargo era mais do que você suportava. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto não acaba aí. Olha o que o texto diz. A mulher sentiu tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a um filho, ninguém mais arranca a alegria dela. Esses dias nós estávamos em casa, celebrando a vida de Bernardo, do filho maravilhoso que Deus nos concedeu. Somos privilegiados de sermos pai de uma criança tão espetacular. E a gente dizia, como nós perdemos tempo no casamento, por que não tivemos Bernardo ainda mais cedo? Sabe o que Cristiane estava dizendo, mesmo sem ter dito? Dizendo o quê?
já me esqueci da dor do parto, porque ela sabe que quando a criança nasce, a dor cessa. Sabe o que a gente estava dizendo? O que são 12 horas de dor comparado a 6 anos de felicidade que não... Levante a sua mão mais alto que você puder. Não baixe a sua mão, não baixe a sua mão. Levante a sua mão o mais alto que você puder. Por que eu estou pedindo para você levantar a mão? Não conheço o campeão sem dor. Não conheço o vitorioso sem dor. A dor que você está enfrentando hoje é momentânea, irmão. Levanta a tua cabeça, enxugue a tua lágrima. Eu sei que você vai vencer. E sabe por que eu sei que você vai vencer? Porque Paulo em Romanos 8, versículo 28, falando sobre Siloé, disse: em Siloé, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Essa dor não te mata, essa dor é só um degrau para o pódio de vitória que Deus tem preparado para o seu amanhã. Quem recebe essa palavra, faz o barulho que o diabo não gosta. Me ajude a pregar. Você pode me ajudar a pregar? Coloque a mão no ombro desse crente que está ao teu lado. Me dá essa moral, me dá essa moral. É para perturbar, não vem fazer o fino não, irmão. Não vem fazer o fino não. Eu sou da Baixada e vocês são de Madureira. Aqui não tem ninguém da Zona Sul não. Bota a mão no ombro dele assim, chacoalha para perturbar mesmo. É para irritar mesmo. E diga para ele: para de chorar. Para com essa angústia, para de querer sumir. Deus vai adoçar esse amargo. 2025 não termina como começou. Quem acredita e recebe essa palavra, dá um pulo dessa cadeira, Siloé. Rasga esse céu de glória. É isso aí. É isso. Aleluia. Aleluia! Que maravilha! Aleluia! Aleluia! Você já venceu! 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 Você já venceu em nome de Jesus! Essa dor vai passar! Essa dor vai passar! Vai passar! Aleluia! Para eu concluir, posso beber essa água, pastor? Posso? Aleluia. Amados, eu já começo a concluir. Olha que Deus disse para José: eu quero te fazer grande. O que eu tenho na sua vida é algo tão doce. Eu te farei grande. Quer viver esse sonho ou só quer viver de sonho? Porque quem só sonha não conquista. Você tem que sonhar e arregaçar as mangas, irmão. Tem que sonhar e partir para a briga. José disse: eu quero isso aí. Eu disse: então vai ter que engravidar e vai ter que suportar a contração. Não dá para ganhar nada sem dor. Opa. Não dá para comprar carro sem você sofrer um pouco. Não dá para comprar casa se você não se apertar um pouco. A vida é assim, irmão. Não é só dor. A dor é um processo. Você conhece a história de José, não é? Ele foi lá invejado pelos irmãos, aí joga ele. E José também não era fácil não, que era um belo de um fofoqueiro também, né? Vamos ser sinceros. Falava, queimava os irmãos direto com o pai. Aí empurraram José lá no poço, ele cai, deve ter se arrebentado todo lá dentro do poço. Na boca do poço o pessoal começa a gritar: mata ou vende, vende ou mata, mata ou vende, vende ou mata. Isso é irmão de sangue, hein? Irmão de sangue. Aí vende José, vai para casa de Potifar, acusado de assédio, sem ter cometido assédio, vai para a prisão, onde passa a maior parte da sua vida. É convidado a interpretações de 2 prisioneiros, um deles dá um tapa na cara de José. E José foi solicitado a interpretar, ok? Depois ele vai para a presença de Faraó, resolve o enigma das vacas e das espigas.
e aí ele se torna o que nós chamamos de Safinat Paneah. Nós não sabemos a tradução desse título, mas popularizou chamar de Safinat Paneah de governador. Não é que signifique governador, mas cabe bem, porque debaixo da mão de Faraó, quem mandava era José. A história acaba aí? Você sabe que não. Quando José começa a governar, os irmãos de José, junto com o pai, chegam lá. E Faraó recebe eles, a partir de Gênesis 45. Então, Gênesis 45, o povo chega lá, está tudo resolvido, está tudo em paz. Só que em Gênesis 50, ele termina agora, tá? Gênesis 50, Jacó morre. Quando Jacó morre, isso aqui é espetacular. O que os irmãos pensam? Agora José vai matar a gente. Claro, é vingativo. Se eu tivesse... irmão, o texto não precisa dizer, é só você juntar. Os irmãos estão pensando assim, ó, se eu tivesse na pele dele, eu faria isso. Eles calculam dessa forma. Eu vou te provar com o que eu estou falando para você não é conjectura, tá? Eu estou pautado no texto. Eles falam assim, ó, ele vai matar a gente. Por que eu estou dizendo que eles pensam dessa forma? Me mostra um texto de Gênesis 37 até Gênesis 50. Quando é que José jurou os irmãos de morte? De onde que eles tiraram esse papo que José ia matar eles? Da cabeça deles, porque são doentes. Não são tratados. Então quem é doente é vingativo. O que eles pensaram? O nosso impeditivo de morrer era papai. Papai morreu, vai passar a espada na gente, não tem jeito. O que a gente vai fazer então? Vamos nos apressar, pega os servos, manda o servo entrar na casa de José e falar para José que antes do nosso pai falecer, jogada de mestre, hein? Antes do nosso pai falecer, pediu para ele preservar a nossa vida. Aí o servo entra e diz assim, José, se fosse carioca, nem me te dá o papo. Ó, teu pai antes de morrer falou para você não machucar seus irmãos. E o José sem entender nada. Os irmãos entram logo em seguida e dizem assim, ó, não mata a gente não, tome a nós e nossa família como seus servos. A Bíblia diz que José chorou. Quando José chora, ele diz assim, ó, estou eu no lugar de Deus para que mate devido a alguém? Opa, está acompanhando? Olha o que José está dizendo. Eu nunca disse que ia matar vocês e nunca pensei em matar ninguém. Da onde que vocês tiraram essa ideia? Agora entendi. Vocês estão tirando essa ideia porque a ficha caiu o mal que vocês fizeram contra a minha vida. Se José fosse membro das igrejas que tem, em muitas igrejas do século XXI, ele pagava o mal com o mal. Porque as mensagens que se pregam na igreja é a mesma coisa do que funk de facção. É para vingar, é para matar, é que um vai crescer, vai pisar na cabeça do outro, e quem não me ajudou não vai sentar na minha mesa. É uma conversa diabólica, porque quem gosta de divisão é o Satanás. Sabe o que José disse? Vocês pensam aqui sim que vocês estão doentes. Eu passei pelas águas de Mara, encarei o amargo ficou doce. Como que o amargo ficou doce? Amados, eu vou pedir isso. Eu ia citar de cabeça para ter mais dinâmica, mas eu posso pedir um texto aqui, pastor? Posso? O pessoal da mídia, você pode me dar essa moral? Gênesis capítulo 50, versículo de número 19, versículo de número 20. Preste atenção nisso e eu prometo que eu concluo. Isso aqui tem que ser lido. E José lhes disse, não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Olha o versículo 20. Vós bem tentaste o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. O que José está dizendo? O que para vocês era ruim, para Deus era o bom. Opa! Para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com... Você não percebeu. Eu digo com respeito. O que você não percebeu? José poderia ter dito assim, ó. Vocês fizeram mal para mim, mas aí Deus pegou a maldição e transformou em bênção para esfregar na cara de vocês que Ele é Deus na minha vida. Ele não fez isso, ele disse assim, ó. Deus me preservou não para mim. Deus me preservou para se ver como nesse dia, para conservar muita gente com... Opa, porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Sabe o que José está dizendo? Quem se torna doce não amarga a vida de ninguém. A pergunta que não quer calar é a seguinte: como é que José chegou nesse nível de doçura? Porque antes dos 50, ele teve que passar por Gênesis 41. E o que tem em Gênesis 41? Ele gera 2 filhos. O primeiro filho é chamado de Manassés e o segundo filho é chamado de Efraim. Gênesis 41, versículo 51 e 52. Ele diz, Manassés, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho da casa do meu pai. Efraim, Deus me fez esquecer na terra da minha aflição. Junto ao nome dos meus filhos tem uma frase. Qual é a frase? Esqueci para prosperar. Esqueci para prosperar. Esqueci para prosperar. E deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu avanço, Opa, alguém está entendendo? Deixa eu lhe dizer algo. Se você está esperando Deus te abençoar, para mostrar para o teu patrão, para mostrar para o teu vizinho,
para mostrar para não sei quem, você vai morrer na fila da bênção. Você não quer ser abençoado, você quer ser vingativo. E a vingança vem de Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando Deus te abençoar, é 12 fontes. Se você não dá conta de uma, imagina de 12. Deus não vai te dar uma bênção para você guardar como se fosse só sua. A bênção de Deus será tão grande, mas tão grande, que quem está perto de você, meu Deus, igreja inteligente é assim, ó, começa a ficar profética, já começa a levantar. Vou dizer mais claro: o único que será envergonhado nessa história é o diabo, que vai sair perdendo. Teu casamento, tua família, teus amigos, teus parentes serão contagiados pela bênção de Deus. Alguém recebe essa palavra, irmão? Dá uma agachada de glória aí que eu quero ouvir. Que maravilha! Que maravilha! Aleluia! 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 Jesus disse assim, pastor Fábio: se você não perdoar, o Pai também não te perdoa. Larga essa âncora que está te prendendo nessa tristeza. Esquece e prospera. Esquece e prospera. Esquece e prospera. Esquece e prospera. Alguém está comigo? Faz o barulho que Satanás não gosta. Esquece e prospera. Avança, vambora. Aleluia. E eu concluo te dando um conselho. É um conselho, não é um mandamento. É um conselho. Conselho. Eu quero ser muito claro, para não parecer que eu estou sendo arrogante ou bobo. É um conselho. E é um conselho muito sensato, pautado no texto sagrado. Sabe por que Deus não usou o cajado de Moisés? Provavelmente porque cajado no Antigo Egito era símbolo de autoridade espiritual, sabia disto? Tanto é que você vê sarcófagos onde as múmias, os faraós ficavam lá mumificados. Você vê sempre na tampa do sarcófago um faraó com um cajado na mão. É símbolo de autoridade religiosa. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? O povo tem que entender, Moisés, que você é líder, mas você não tem poder. Você tem autoridade. A autoridade vem de autorização. Só autoriza quem tem poder. Então na igreja, irmão, ninguém tem poder. Na igreja só temos autoridade, que é delegada por Deus através do doce Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então, pastores, nós estamos aqui, e muitos outros espalhados no mundo, com o dever e a autoridade de Deus de servir. Nós não somos gregos. Na Grécia, a vida era como se fosse casta. Filósofo é o melhor, depois vem guerreiro, depois vem artesão. Então, qual é o pensamento deles? Eu acho que é Mateus capítulo 24. Aqueles que vos governam querem ser servidos, etc e tal. Aqui não, irmão. Aqui poder que não serve não presta para nada. Deus não nos deu poder para sermos artistas. Deus nos deu poder para servir e auxiliar o povo de Deus. Quem entende isso, diga amém, por favor. Tá bom? Então vamos lá. Só que o pastor Fábio, pastor Carlos, pastor fulano, ciclano, não importa. Estamos aqui com uma autoridade. Essa autoridade tem limite. O que Deus está dizendo para Moisés? O povo precisa entender que eu te uso, mas não só uso você. Opa. Vamos lá, irmão. Amados, existem algumas expressões usadas lá fora que até faz sentido a gente usar aqui dentro, não tem problema. Mas tem alguns conceitos lá fora que você tem que tomar cuidado, principalmente esse papo de relacionamento tóxico. Claro que existe, mas o problema, irmão, e existe mesmo, o problema é que você fala isso de amigo. E você nunca é tóxico, só os outros que é. Mas você é uma bênção, você, meu Deus do céu, você é um anjo do Senhor. Meu Deus, quem não gosta de você não gosta de Jesus. Não. Vamos ser sensato, irmão. Amados, amigos, para de perder a amizade porque ouviu um não. Vamos amadurecer, irmão. Tem coisa que o teu amigo vai te ajudar, tem coisa que a mão dele não alcança. Tem coisa que os pastores podem te ajudar. Infelizmente tem coisa que a gente só vai conseguir orar. Foge da nossa alçada. O recurso imediato, às vezes não dá. Você quer ver? Entra no barco, Marcos capítulo 6. E aí? Vão para Betsaida. O que o senhor vai fazer? Eu disperso a multidão.
Não vai encontrar gente? Depois eu encontro vocês. Eles entram no barco, vão remando, quarta vigília da noite, você conhece o texto. O vento vem soprando de forma contrária, eles não avançam e nem retrocedem. Vai virar embarcação porque o braço cansou. Está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo indo na mesma direção, debaixo da mesma palavra. É a igreja. Aqui está todo mundo no mesmo barco, irmão. Aqui está todo mundo na mesma direção que é o céu. E debaixo da mesma palavra que é de Cristo. Só que na quarta vigília da noite, quando o braço começa a cansar, Cristo aparece sobre a tempestade. Quando ele aparece, os discípulos dizem, só pode ser um fantasma. Aí Pedro ousadamente diz o quê? Se tu és o Cristo, manda eu ter contigo por cima das águas. Aí ele disse assim para Pedro, tá bom, Pedro, quer me encontrar nas águas? Sai do barco e vem, mas porém, Tiago, João, pega na mãozinha de Pedro e vem trazendo. É assim que o texto acontece? Não, porque vai ter hora da vida, irmão, que vai ser você, Jesus e a tempestade. Não vai ter jeito. É natural, pastor Fábio. Vai ter hora que eu vou bater na porta de um, na porta de outro, e a porta não vai abrir. Não porque as pessoas não gostam de mim, é porque elas não têm recurso, ou Deus quer trazer mais para a intimidade. Mas essa é a nossa esperança. Se o cajado na mão de Moisés não está resolvendo, se a mão do pastor Carlos Júnior não alcança, tem uma porta que você tem a chave. Qual é? A do teu quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Alguém está entendendo e está glorificando a Deus? Pois o Pai que te vê em secreto vai te abençoar na presença de Bento Ribeiro por completo. Alguém está recebendo? Levante as duas mãos que eu vou concluir agora, de verdade, as duas. Mas bem alto mesmo. Mas bem alto mesmo. Esse amargo não vai te vencer. Esse amargo vai te tornar mais forte. Está recebendo isso? Esse amargo não vai te parar. Esse amargo será o testemunho que Deus usará como combustível para nutrir a fé de quem está fraco hoje. Se prepara para o grande culto de ação de graças que vai acontecer. Alguém está recebendo essa palavra com fé? Só quem vai lutar e não vai baixar a guarda. Fica de pé comigo glorificando a Jesus se você puder. Aleluia! Feche os teus olhos aí agora, por favor. Feche os teus olhos. Deus vai nos ajudar, irmão. Deus nos ajudará, sempre nos ajudou. Aleluia. Só um conselho rápido. Não misture as tintas. Eu estou falando de provação, não estou falando de consequência. Consequência é uma coisa, provação é outra. Não fala que Deus está te provando com um problema que tu caçou. Que aí se você caçou o problema, pagarás a conta. E aí Deus vai te ajudar. Mas aí a consequência vem. Agora a provação te melhora, te aperfeiçoa. Se Deus está esfregando a tua boca no amargo sem motivo, é igual ao Jó. O segundo estágio vem aí. E é sempre melhor do que o primeiro. Opa. Só dois entenderam. Jó perdeu? Perdeu. E quando recebeu? Tudo melhor. 2 vezes mais. Você vai sair melhor do que você entrou nessa luta, irmão. Feche seus olhos, por favor. Vamos orar. Se você tiver com a sua família, se aproxime da sua família aí. Vamos orar junto em família. Vamos juntar para orar em família. Junta mesmo, se aproxima. Vou te dar um minutinho para você fazer isso. A sua casa é uma bênção. A sua casa é uma bênção. A sua casa é uma arma na mão de Deus. Seus filhos são uma bênção. Seus netos são uma bênção. Em nome de Jesus, eu repreendo toda ação do diabo, que quer dizer coisa ao contrário. A sua casa é uma bênção. É um quartel de Deus na terra. Comece a orar com a tua família agora. Esse amargo vai passar. Você não está sozinho. Você já tem esses soldados do seu lado. Sua esposa, seu marido, seus filhos. Deus te deu companheiros. Deus te deu família. Você é rico. E eu não estou falando de dinheiro, como diz os jovens aí por aí na rede social. Ore com a sua família agora. Se você é esposa, abençoa o teu esposo. Se você é o marido, abençoa a tua esposa. Se vocês são os pais, abençoe seus filhos. Mas esse amargo vai bater em retirada. Amargo é para quem está no Egito, você não. O amargo é só um momento. Meu Deus, tem vaso de Deus aqui. Eu sei que tem. Que coisa linda, é isso aí. É isso aí.
Ore com fé, invoque o nome do Deus vivo. Ore com autoridade, ore com autoridade, ore com autoridade, ore mesmo. Diga: Senhor, ajude a nossa família a passar por esse momento de luta. Ajude a minha família a passar por esse momento de tribulação. Ajuda, nos dê força, nos dê graça. Nós lançamos em Ti toda a nossa angústia, Senhor. Nós lançamos em Ti como um desespero toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, pois ao seu tempo, Senhor, Tu há de exaltar a Tua igreja. Quantos estão orando? Ore, ore, ore. Pode fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, Tu estás comigo. Bora, Siloé! Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. É isso. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Amados, Fogo não me queima, aonde está a primeira vida águas não vou afundar. que quer vencer esse amargo com a graça de Deus? Você que está afastado, você que está afastada, essa é a noite que fez o Senhor para você voltar para a casa dele, para os braços daquele que tem um recurso, que tem um segredo, que tem a senha, tem a primeira linda alma vindo aí. Você pode aplaudir a Jesus por essa vida. Eu quero saber se é uma segunda alma. Onde está a segunda linda alma? Nós precisamos orar por você. Há uma segunda alma. Vem para Jesus. Faça como esse moço. Jesus pode te ajudar. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se você é sozinho. Mas existe um companheiro chamado Espírito Santo de Deus que não te abandona. E Ele está aqui. Ele quer viver com você. Ele quer morar com você. Onde está você? Será que há uma segunda vida? Há uma segunda vida? Amados, nós iremos orar por esse jovem, mas eu vou te contar algo aqui que o pastor me permitiu contar. É 23, pastor, e 30? 23 e 30 são 2 terças-feiras. O pastor me deu esse privilégio. Eu estarei no mês de setembro, 2 terças-feiras aqui com você em Siloé. Quem vai me ajudar a estar aqui, diga glória a Deus aí, por favor. Agora, a maldição do cabelo está sobre as mulheres, mas eu vou falar com os varões aqui também hoje. Se dia 23 e 30 tu não me aparecer aqui, varão, tua perna vai ficar fininha. Vai ficar feio. Vai ficar feio. Porque a gente já está no kit 40. Qual é o que? A gente já está no kit 40. Qual é o kit 40? Barriga. Não é nem barriga, é camisa com bola. Então a gente tem camisa com bola. Se você não vier, é barriga e perna fina. Vai ficar esquisito. Então aguardo você com a sua família. Convide uma vida. É brincadeira, tá, irmão? Não leve as coisas na seriedade a ferro e fogo, porque a vida não é assim, tá? Tô brincando. Como eu disse também que as irmãs vão ficar careca, é óbvio que não ficarão. Cuidado que podem ficar assim. Traz um convidado, evangelize, muda a rota do Uber. Você que tem carro, fala para essa pessoa: passa aí na sua casa, eu busco você. Gente, se aperta, vamos lá na igreja, vamos ouvir uma palavra da parte de Deus. Que em nome de Jesus, o mês de setembro será de mês de salvação, quebrantamento, avivamento. Era para você ter dado glória a Deus lá na salvação.
Quem acredita nisso aí, diga glória a Deus, por favor. E se você está feliz com essa linda alma, aplauda Jesus o mais forte que você puder. Pastor Fábio, faça essa oração. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu. Estenda a mão para cá, igreja, amém? Vamos orar pela vida do jovem Diego, amém? Que entendeu que ele não pode ficar sem Jesus, amém? Jesus é Diegão é Siloé, irmão. A igreja te ama, Diegão. A gente conta contigo, Jesus também. Estenda as mãos para cá, irmão. Bendito Deus e eterno e glorioso. Ó Pai, nós te entregamos a vida do teu servo nessa noite nas suas mãos. Ó Pai, que atentou pela sua palavra que foi ministrada na noite de hoje. Ó Pai, nós te entregamos a vida do Diego nas suas mãos. Ó Pai, que o Senhor possa abençoá-lo e guardá-lo. Que a tua boa mão possa permanecer estendida sobre o teu filho, ó meu Senhor. Ó Pai, que ele possa ser sensível toda vez que o Senhor falar com ele, ó meu Senhor. Toma o Diego nas suas mãos na noite de hoje, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Você toma uma bênção, Diegão.